cantar, nos orientar. Passa a palavra para o Roger, que Deus possa usá-lo como canal de bênção. Obrigado. Meus irmãos, boa noite. Vamos, queridos, antes de meditarmos na Sagrada Escritura, vamos nos dirigir a Deus mais uma vez em oração, colocando a vida dos nossos irmãos, dos nossos queridos parentes que estão às vezes em casa enfermos e que não podem vir cultuar conosco. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Grande Deus, eterno Pai, nós primeiramente bendizemos ao Senhor, Pai, pelo privilégio de estarmos neste local juntamente com os nossos irmãos para cultuar-te, Pai. Nós te damos graças porque, Deus, nós não merecemos tão grande bênção, mas o Senhor assim, ó Deus, nos chamou como seu povo, nos deu vigor, nos deu instrução para que, ó Deus, nós possamos nos reunir da maneira que o Senhor quer e te cultuar como o Senhor prescreve. Muito obrigado, Senhor. Nós também queremos nos dirigir ao Senhor, rogando pela vida dos nossos irmãos, Pai, que estão em casa, impedidos, ó Deus, de vir a estar conosco em comunhão para cultuar-te, ó Deus, por alguma doença, por algum imprevisto. Deus, que o Senhor esteja com cada um dos nossos irmãos, que a sua bênção, Pai, repouse sobre eles e que em breve, Pai, eles possam estar conosco. A nossa oração a Deus também é por aqueles que estão sobre nós, Pai, no governo, os políticos. Pedimos a Deus que Tu, ó Deus, os incline a fazer aquilo que é bom e aquilo que edifica a nação, que seja para benefício do povo. Que o Senhor, ó Deus, os abençoe e que nós possamos, ó Deus, gozar de dias de paz. Que o Senhor nos abençoe também nesse tempo. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a Sagrada Escritura no livro de Mateus. Nós temos já 2 semanas, nós vemos meditando no sermão profético, Mateus, capítulo 25. Nós já meditamos em algumas parábolas, na parábola da figueira, na parábola do bom servo e do mau, e hoje nós faremos, ou meditaremos, na parábola das 10 virgens. Mateus, capítulo 25. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vamos orar mais uma vez. Pai, graças nós te damos pela leitura da sua palavra, Deus.
Agora nós rogamos, Deus, que a sua ação soberana aconteça na nossa mente e no nosso coração, para que, ó Deus, nós venhamos ser iluminados e compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que o Senhor nos abençoe, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, acredito que todos aqui já tiveram a experiência, os mais jovens especialmente, está mais fresco na memória, de passar por uma prova de escola mesmo. E nós, ao longo da nossa história, passamos por diversos testes, e testes que são, por vezes, anunciados. Por exemplo, uma pessoa que faz uma faculdade, você tem um cronograma, e ali estão todas as datas de onde tem prova, e provavelmente o que vai cair nessa prova. Então, nós fazemos o que antes de irmos para a prova? Estudamos, nos preparamos para fazer essa prova. É assim, queridos. Na vinda do Senhor Jesus Cristo também existe uma ordem que é passada, inclusive, nas duas parábolas, na parábola anterior ou nas duas parábolas que nós vimos, a da figueira e a do bom servo e do mau, que é: preparem-se para a vinda do Salvador. E nós, queridos, lembramos que tudo isso, ou todas essas orientações de vigilância que o Senhor nos dá, começa no início do capítulo 24, quando os discípulos comentaram a respeito da edificação do templo e das construções, e eles falam: que belo esse templo. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo faz um comentário que foi assustador para eles. Que ele diz que daquele templo que eles achavam belíssimo, não sobraria ou não ficaria pedra sobre pedra. E nós sabemos que essa profecia do nosso Senhor Jesus Cristo se cumpriu no ano 70. Mas, meus irmãos, as outras orientações a respeito da grande tribulação e dos sinais da vinda dele, da segunda vinda dele, queridos, ela prepara o grande dia, ou conhecido nas Escrituras como o dia do Senhor também. No dia em que Cristo ele retornará com poder e com glória. E, queridos, quem está preparado para aquele dia? Nós vimos, então, na parábola do servo fiel, aqui, versículos antes, aqui, na parábola do servo fiel e do servo mau, que aquele servo, ele aguardava a vinda, ele se preparava para a vinda, não de maneira ociosa. O servo aqui, ele trabalhava. Então, a espera ou a preparação também para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo não é uma espera ociosa, não é uma espera onde nós nos colocamos assentados, esperando o Senhor Jesus Cristo vir, e a hora que Ele vier, nós subimos com Ele. Não é assim. É uma espera que, enquanto esperamos, trabalhamos para o Senhor. E precisamos ser, como na parábola anterior, fiéis. Mas também na da figueira, nos instrui ao quê? Estarmos atentos aos sinais. Todos nós, queridos, o Senhor Jesus Cristo deixou os sinais dos versículos que nós vimos, dos versículos 28 do capítulo 24, do versículo 15 ao versículo 28. E ele faz várias instruções, guerras, rumores de guerras, todas essas coisas precederiam a sua vinda. E aqui, queridos, nós chegamos aqui quase no final do sermão profético do nosso Senhor Jesus Cristo, e na penúltima parábola desse sermão, que ilustra a nossa preparação, ou ilustra a exortação que nós devemos estar preparados para a vinda do Senhor. Queridos, olhe para o texto. A parábola começa identificando a que o reino de Deus se semelhará, será semelhante. A parábola diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro, a encontrar-se com o noivo. Então, a parábola aqui, ela não é somente das 10 virgens. É das 10 virgens que
se tomando as suas lâmpadas, saem ao encontro. Elas não ficam paradas e estagnadas, elas saem ao encontro do seu mestre. E aqui, queridos, o cenário dessa parábola é um cenário muito familiar, como todas as outras parábolas que o Senhor Jesus Cristo conta, e nós temos alguns conhecimentos dos costumes daquela época, dos costumes matrimoniais daquela época. Nós sabemos que essa festividade aqui, a festividade do casamento, das bodas, ela era uma festividade que durava aproximadamente 7 dias. 7 dias eram celebrados e, queridos, era um tempo de grande alegria, não só para os noivos, mas também para toda a comunidade que estava à volta. E Jesus, nessa parábola, ele vai mencionar aqui 2 figuras claras, o noivo e as virgens. Só essas 2 figuras. Aí nós podemos perguntar assim, mas e cadê a noiva? Por que a noiva não é mencionada? Na cultura ocidental, a noiva é o ponto principal da cerimônia de casamento. Mas isso não é a realidade do Oriente. O Oriente, as coisas acontecem de forma diferente. A figura principal das bodas é o noivo e não a noiva. E aqui, queridos, as virgens, elas são aqui tipificando o povo de Deus, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que proclamam ou professam a fé em Cristo, que estão aguardando. E dentro do povo, como nós vimos em várias outras parábolas, como por exemplo a do trigo e do joio, existem aqueles que são trigo, aqueles que são recolhidos no celeiro de Deus, mas existem aqueles também que estão dentro do povo de Deus, que foram semeados ali pelo maligno e que eles não fazem parte do povo de Deus. E que no dia da colheita final, o Senhor Jesus Cristo, com seus anjos, fará separação destes que não são. Então, as 10 virgens, sendo 5 delas prudentes, que são as fiéis, as outras 5 são aquelas infiéis e que ficarão, segundo a parábola, para fora das bodas. Não desfrutarão das bodas. Então, irmãos, o texto, ele deixa claro que essas noivas, essas virgens, elas estarão com suas lâmpadas. E o que eram essas lâmpadas, meus irmãos? Era um objeto no qual era feito de madeira artesanal e ele tinha na ponta um recipiente onde se colocava azeite e nele colocava um pedaço de pano que elas acendiam e aquilo ali ficavam aproximadamente, segundo alguns estudiosos, 15 minutos aceso. Essa lâmpada. E essa lâmpada também, irmãos, ela tinha um papel essencial no casamento. Essa lâmpada, ela era utilizada nesse contexto para o cortejo do noivo. Normalmente acontecia-se que o noivo, ele saía da casa de seus pais em procissão para a casa da sua noiva, para tratar ou acertar as coisas do casamento, questões de dote e outras coisas, e ele ia para a casa da noiva, só que depois a festa aconteceria na casa do noivo. E ele retorna, e essa procissão acontecia com essas virgens em volta do noivo. Então, o noivo, meus irmãos, mais uma vez, lembrem-se que ele é a figura principal, não as virgens. E essas virgens aqui nós não podemos, obviamente, entender como sendo que aquelas que o noivo vai escolher para ser sua noiva, viu, irmãos? Eram, na verdade, aqui um quase equivalente, não exatamente igual, mas quase equivalente àquelas que nós conhecemos como dama de honras, que entram antes da noiva, né? No caso aqui, essas damas de honra, entre aspas, elas iam em volta do noivo. E lembre-se que essa ocasião era à noite, essas procissões aconteciam à noite, porque senão não faria sentido da lâmpada, e elas iam acompanhando o noivo, iluminando, tornando o caminho do noivo para a festa mais glorioso. Esse era o objetivo das virgens aqui, queridos. E nós, meus irmãos, vamos ver do versículo 2 ao versículo 4,
que existem a diferença, nós vamos ver a diferença entre essas duas virgens, que 5 delas, dentre elas, eram nécias, no versículo 2, e 5 prudentes. E as nécias, elas eram nécias porque elas não traziam azeite adicional. Eram jovens donzelas que não se preparavam, ou não se prepararam para o dia desse casamento. E, meus irmãos, esse cortejo ao noivo, ele era um ponto marcante nessa festa. E aquelas virgens, não trazendo as suas lamparinas, mostram uma coisa muito importante, mostram, por vezes, qual é a relação que ela tem com o noivo. Isso mostra qual é a relação, qual é a importância que ela dá para o noivo. Porque se o azeite falta, irmãos, menos luz o noivo terá. Menos luz o noivo terá. E essas mulheres, queridos, elas não trazem, mesmo vendo que outras tinham um recipiente de azeite reserva, e sabendo que aquilo que elas traziam durava apenas 15 minutos, elas não levam azeite adicional. Irmãos, é semelhante àquela ilustração que disse no início. É como se nós soubéssemos que existe uma prova, que nós temos um teste para fazer, e nós simplesmente damos uma leitura, uma lida no que vai ser lecionado. E não meditamos, rascunhamos e escrevemos para que aquele conteúdo fixe em nossa mente. É esse tipo de preparo. E essas mulheres, essas jovens donzelas, vão sem preparo para esse matrimônio. Irmãos, e é algo tão glorioso, eu quero dar um exemplo aqui, quero que os irmãos abram comigo no Salmo 19, para que vocês percebam o quão glorioso é esse movimento, essa procissão que é feita do noivo. O salmista, ele vai utilizar aqui a figura do noivo para se referir à beleza e à gloriosidade do sol se movendo. Salmo 19, um salmo muito conhecido nosso, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo sai dos seus aposentos, se regozija como um herói e percorre o seu caminho. Irmãos, é algo a se destacar. É algo a se destacar. E isso, meus irmãos, nós temos aqui que essas prudentes, elas sabendo que as suas lamparinas tinham apenas 15 minutos, o que elas fizeram? Levaram azeite adicional. Se prepararam para caso o noivo se atrasasse, elas tinham o suprimento além daquele que ela estava ali naquele primeiro instante. E nós vemos que é exatamente isso que acontece com o noivo no versículo 5. No versículo 5 diz que o noivo tardou, o noivo demorou a vir. E nós olhamos para isso, meus irmãos, e olhamos para Cristo. E podemos falar assim, realmente, Jesus, ele tardou, está demorando. Por que ele não voltou? Irmãos, nós temos que entender primeiramente que o tempo de Deus não é como o nosso. Deus, ele é um ser que é atemporal. Ele não está limitado às coisas desse mundo, mas ele faz as coisas no seu tempo. Ele faz as coisas no seu tempo. Da perspectiva do homem, Jesus pode ter tardado ou estar tardando, porque até hoje ele não voltou 2025 anos. Depois da sua promessa de que voltaria, ainda não voltou. Mas, meus irmãos, nós podemos saber e ter a certeza de que ele volta.
Ele volta. E eu acho mais interessante porque diz que ele voltou aqui, o noivo, à meia-noite, no versículo 6. Ele volta à meia-noite no momento em que as pessoas não estavam preparadas. Porque no versículo 5 diz que o noivo tardou e as noivas, ou as virgens aqui, elas adormeceram. Elas adormeceram. E há problema em adormecer? Não. O texto não entra em detalhes ou não trata de forma pejorativa o fato delas terem adormecido. O noivo tardou-se, mas mostra para nós, queridos, que o noivo virá na hora em que as pessoas não estiverem esperando. E se nós olharmos o contexto imediato, nós vamos ver aqui, meus irmãos, nos versículos, no capítulo 24, nos versículos 37, falando a respeito dos dias de Noé. Nos dias de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, e nem notaram que a porta da arca fechou e eles ficaram para trás. Não notaram as advertências constantes daquele homem fiel, antes achavam que ele era um louco, lunático. E veio o dilúvio, a porta da arca fechou e todos os outros, senão a família de Noé, permaneceu, irmãos. Então Cristo virá, mas na hora em que as pessoas não estiverem percebendo. A chegada do noivo também, ela nos ensina que quando ele chegar, acabará o período da preparação. Não haverá tempo para se preparar depois que o arauto, queridos, gritar, eis o noivo. Quando o noivo estiver à porta, quando ele entrar nessa esfera aí para buscar a sua igreja, não haverá tempo de preparo. Nós temos hoje que nos prepararmos. Nós temos hoje, o tempo do preparo é hoje, mas também, na mesma ocasião, se encerra esse período, queridos. Quando o noivo entrar, se encerra esse período. E a parábola, ela continua nos dizendo a respeito dessa preparação, que as nécias, a partir do versículo 8, ela vai dizer assim, e as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Irmãos, aprendam uma coisa nesse ponto, que o óleo aqui, ele não pode ser passado um para o outro. A minha preparação, eu não posso passar ela para minha esposa ou para os meus filhos. E assim, semelhante a qualquer um. Semelhante a qualquer um. Nós teremos, queridos, que ter o nosso próprio azeite individualmente. As prudentes aqui, no versículo 9, diz que elas não emprestaram ou não deram azeite. E essa posição delas, queridos, pode parecer para alguns egoísmo. Por quê? Por que não compartilhar um pouco do óleo? E elas dizem sabiamente que se elas compartilhassem, tanto elas quanto as outras ficariam sem óleo, e a sua lâmpada apagaria, e o cortejo do noivo seria completamente prejudicado. Irmãos, saiba de uma coisa, que nós não podemos nos preparar espiritualmente um pelos outros. Os pais podem orar pelos seus filhos? Podem e devem. Mas a espiritualidade, o preparo, ele não pode ser passado de pai para filho. No dia que o Senhor vir, nós teremos que individualmente prestar contas. E esse óleo pode ser identificado aqui, queridos, como a graça de Deus, ou a santificação, a sujeição à vontade de Deus. Fazermos a vontade dele revelada na Sagrada Escritura. Isso é a preparação. Porque quando o Senhor vier, queridos, ele vai procurar aqueles que são fiéis a ele. É isso que ele requer dos seus dispenseiros. Então, não tem como nos prepararmos uns pelos outros.
As orações que nós fazemos e intercedemos uns pelos outros, elas são úteis no tempo presente. E podem nos dar bênçãos temporais nesse tempo. E podem também dar frutos para a eternidade. Mas, queridos, existirá ou virá um tempo em que o Senhor, o noivo, pedirá contas um por um. E nós temos essa responsabilidade. Ajudar, meus irmãos, pessoas, às vezes, em situações como essas nécias aqui estavam, tolas, que, embora vendo as outras prudentes com vasilhame, e sequer interessaram por saber o que você está fazendo, por que é isso, por que você tem esse recipiente e eu não tenho? Por que você trouxe azeite adicional e eu não trouxe? Isso está faltando na minha preparação. E porque elas não foram atrás, queridos, mostram como elas são imprudentes. Então, há momentos que nós temos que ser generosos, sim, que temos que estender a mão, sim, mas nós temos momentos, queridos, que nós temos que assumir a nossa própria responsabilidade. Temos que assumir a nossa responsabilidade e, em algumas ocasiões, ajudar pessoas que são irresponsáveis nunca será um gesto de verdadeira generosidade. Ajudar pessoas que são irresponsáveis nunca será um gesto de generosidade. Porque essas imprudentes poderiam se acostumar. Ora, se a minha esposa ora por mim, por que eu vou orar? Não faz sentido, ela já ora por mim, Deus vai me abençoar. Então, eu não preciso de me preparar para isso. Ou no meu caso, eu me preparo, eu leio, estudo as Escrituras, e isso isenta a minha família de, então, estudar, ler as Escrituras pessoalmente, saber o que Deus requer de mim. Irmãos, não isenta. Nós temos que ler a Sagrada Escritura e nos preparar nós mesmos, para que quando vier as coisas difíceis da vida e para quando vier o noivo, nós estejamos fazendo a vontade dele. A vontade dele. Não é fazendo aquilo que eu acho bom para mim, ou que aquilo que eu acho, ou que me foi passado por meu pai, pela minha mãe, eu acho que isso é bom, porque eu aprendi assim. Não, meus irmãos. Aquilo que Deus requer de nós está revelado na Sagrada Escritura. E nós vamos chegando no final da parábola, e nós vamos ver aqui, no versículo 12, que aquelas virgens, no versículo 11, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Não vos conheço. Irmãos, o noivo, então, depois da sua demora, dos preparativos para o casamento, ele chega e ele caminha em procissão, e aquelas insensatas, as tolas, elas vão até aqueles que vendem azeite, porque não era qualquer azeite, era um azeite preparado, especial, para que tenha uma combustão mais fácil, e elas vão até essas pessoas comprar, e o noivo vem, e eles entram nas bodas e a porta se fecha. Irmãos, esse elemento de fechar as portas, ele é muito importante aqui, porque ele, na verdade, destoa um pouco da hospitalidade. Por quê? Irmãos, alguns estudiosos vão dizer que essas noivas, ou essas virgens, elas, na verdade, poderiam ser até mesmo parentes do noivo. E, na ocasião, o noivo diz a elas duramente, não vos conheço. Mas, irmãos, essas virgens imprudentes, o papel delas deveria ser executado na procissão. Eu ouvi um exemplo de um pastor, de uma pregação, que ele faz uma ilustração muito interessante. É como se um pianista, ele chegasse atrasado num casamento, e a noiva já entrasse e estivessem trocando aliança, e ele chegasse querendo tocar as marchas nupciais. Aquele tan. De qualquer jeito. Ele queria tocar.
É como se elas chegassem na hora que ali elas não eram mais úteis. Não fazia mais sentido elas chegarem com óleo e com as suas lamparinas. Então elas não cumpririam mais a função que elas deveriam ter cumprido enquanto tiveram tempo de se preparar. Irmãos, isso nos mostra uma realidade para nós terrível. Se nós não nos prepararmos nesse tempo, depois que o noivo vier, não há tempo de preparar mais. Quando o noivo vier, não adianta correr, não adianta orar, não adianta, meus irmãos, se desempenhar como nunca. Eu fico me perguntando o que nós faríamos, se nós soubéssemos que Jesus Cristo iria voltar amanhã. O que você faria, irmãos? Você oraria o dia todo, incessantemente a Ele? Ou você se debruçaria na palavra o tempo todo, lendo, procurando conhecer a Ele? O que você faria se soubesse que Jesus voltaria amanhã? Se você fizesse essas duas coisas, mostra para mim, queridos, mostra para mim que você está procurando se preparar para a vinda dele, que vai ser amanhã, simbolizando que você não está preparado hoje para a vinda dele. Meus irmãos, a nossa preparação é constante, é diária. E se Jesus vier amanhã, nós não precisamos nos preocupar, nós vamos nos alegrar, nós iremos nos preparar e levantaremos a nossa lamparina, porque nós temos azeite em reserva e vamos com a procissão com ele, até entrarmos na festa. É isso. Então, o fechamento da porta, meus irmãos, simboliza a divisão final, o julgamento final, aonde os tolos e os nécios ficarão de fora e os prudentes entrarão para o reino. Então, no final da parábola de Mateus, embora ele não menciona, como nas anteriores, que eles serão lançados num lugar onde há choro e ranger de dentes, isso está implícito no desespero daquelas moças, quando elas clamam: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele diz: eu não vos conheço. Meus irmãos, imagine se você chegar no último dia, o Senhor vir em glória, e ele chegar naquele momento, no momento auge da história, no momento crucial da história, e você ouvir essas palavras, que terrível, que terrível. O desespero toma completamente essas mulheres. E eu acho muito interessante, queridos, que quando eu leio essa parábola, ou quando nós lemos ela, nós podemos fazer uma ligação muito interessante. Lá no Sermão do Monte, abram comigo no capítulo 7. E nós veremos como é importante a preparação. Mateus capítulo 7, os versos 21 a 23. A palavra do Senhor diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Irmãos, eu tenho certeza de que Mateus, ele tinha a intenção de, ao contar essa parábola do Senhor Jesus Cristo, que os seus leitores fizessem exatamente essa ligação. Porque essas pessoas que profetizavam no nome de Jesus, que curavam no nome de Jesus e que expeliam demônios no nome de Jesus, elas se diziam crente. Elas professavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Elas acreditavam nele.
Mas, na verdade, queridos, era uma fé ou era uma profissão apenas pública. Era uma profissão meramente pública. Era a profissão de uma graça falsa, porque eles nunca foram alcançados. Eles nunca conheceram, na verdade, o Senhor. Eles sempre viveram em iniquidade. Então, a gente, às vezes, fica vislumbrado, apóstolo está fazendo milagres, e fulano está fazendo milagres hoje, queridos. Se ele não estiver anunciando o Evangelho, ele não está fazendo nada. Nada. Se ele não é fiel à Sagrada Escritura, ele é maldito de Deus. E essas expressões aqui são similares aqui da parábola que nós olhamos. Aquelas virgens clamam, Senhor, abre-nos a porta. Mas não será aberto. O próprio noivo responde, em verdade vos digo que não vos conheço. Que não vos conheço. Irmãos, no último dia ninguém poderá dizer para o Senhor assim, Senhor, não me falaram que o Senhor viria tão depressa? Senhor, eu não sabia que o Senhor era real mesmo. Senhor, eu tentei, mas me faltou força. Ninguém poderá fazer desculpas. Ninguém terá desculpas nesse dia, meus irmãos. Informe-se. Você tem como se informar do que o Senhor quer que você faça, e está aqui. É só aqui que você vai encontrar a vontade de Deus. Não é em visões, não é em revelações, não é em qualquer outra coisa senão aqui. O que Deus quis que nós conhecêssemos a seu respeito, Ele fez escrevê-la toda, como diz a nossa confissão. Então, a revelação que nós precisamos e que nós temos como instrução para caminhar é a Sagrada Escritura. É a Sagrada Escritura. Essa é a revelação especial de Deus para nós. E eu não tenho dúvidas, meus irmãos, de que assim como eu, todos aqui querem ouvir aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz no capítulo 25 que nós estamos lendo, mas no versículo 21. Quero convidar a todos que leiam juntamente comigo esse verso. Capítulo 25, versículo 21. Eu espero que todos nós possamos ouvir isso da boca do nosso Senhor, do noivo. Leiamos. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Que essa seja a palavra que nós venhamos ouvir na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós te damos graças porque o Senhor diz que vai voltar. O Senhor, da nossa perspectiva humana, pode estar a demorar. Mas nós cremos, Deus, que o Senhor vai voltar no tempo que o Senhor determinou. E essa hora, Deus, ninguém sabe. Nenhum homem sabe. Mas nós sabemos que o Senhor vai voltar. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a caminhar, ó Deus, como convém. O Senhor nos ensina na sua palavra. Ó Deus, que o Senhor seja aquele quem nos toma pela mão e nos direciona pelos teus caminhos. Ensina-nos, ó Deus, a nos debruçar mais sobre a Sagrada Escritura. No último dia, no dia da sua vinda, Senhor, ninguém poderá dizer, eu não ouvi, eu não entendi, eu não escutei. O Senhor, Deus, trará à memória daqueles que vivem como nécios dentro da igreja, Pai, o Senhor trará à memória todos os sermões que eles ouviram e que falaram da sua vinda, mas eles displicentemente viveram como o Senhor orientou que eles não vivessem. Deus tenha misericórdia, que o Senhor, Pai, possa despertar aqueles que estão dormindo. Que o Senhor, Deus, nos ajude a viver como te agrada, Pai.
porque o que o Senhor requer de nós é que nós sejamos fiéis a Ti. Nos abençoe, Deus. Nos abençoe a vivermos, ó Deus, de forma correta. E que o Senhor venha, Pai. E que o Senhor venha. E que esse dia glorioso, Pai, seja um dia de grande alegria nosso. De grande alegria nosso. Que o Senhor, Pai, seja aquele que será glorificado sobre todos, sobre tudo e todos. Essa é a nossa oração, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé para encerrarmos esse culto entoando o hino 287. Igreja alerta. Quer cantar? É tempo, o mestre está chamando já marchar, confiante em seu amor, partir, a salvação a proclamar, cumprindo a ordem santa do bom Salvador. Marchar, siga avante, marchar, se erguendo o céu, pendão real avante, sem avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração a Jesus obedecer, seu querer executar, entoai louvores altos, avançai. Levemos luz aos povos e nações pagãs que vem longe, além do imenso mar. Oh, vamos lá, levar-lhes novas de amor, sem esquecer também a que de semear. Marchar, siga avante, marchar, se erguendo o céu, pendão real avante, sem avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração a Jesus obedecer, seu querer executar, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja, e vem o teu dever cumprir, a todos faz a Cristo conhecer. A tua mão estende com paciência, amor, ajudas a Jesus a vida receber. Marchar, siga avante, marchar, se erguendo o céu, pendão real avante, sem avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração a Jesus obedecer, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem, o qual Jesus, o Salvador, virá. Por toda parte o vitorioso Redentor, eterna glória e honra e louvor terá. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo o seu pendão real avante, sim, avante, unidos sempre
avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Vamos orar para encerrar esse momento de culto, queridos. Pai, nós te louvamos e bendizemos ao Senhor por essa graça bendita, Deus, de podermos cultuar ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos conduza durante essa semana, Pai, a fazer, ó Deus, a sua vontade, Pai. Que o Senhor, ó Deus, nos instrua através da sua palavra e que nós, ó Deus, com o auxílio, com a instrução do teu Espírito, sejamos edificados pela sua revelação. Nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero saudar os nossos visitantes. Nós temos aqui o Bruno. O Bruno veio novamente. Que Deus abençoe você, Bruno. A sua esposa também está aí, o filhinho, né? Que Deus abençoe vocês. Queridos, tem mais algum visitante? Não, os pais da Sulamita estão aqui ainda. Deus abençoe vocês. Queridos, eu quero mencionar alguns avisos aqui que está no nosso boletim. Primeiro, o culto no lar, que acontecerá nessa quarta-feira, dia 27. Nós teremos um culto no lar na casa da Cleonice, que é logo aqui perto da casa do Carlos e da Marinha. Aqui embaixo, aqui eu vou estar durante a semana no grupo, a Marinha já me mandou o número da casa das pessoas que estarão nos recebendo. Vai ser uma oportunidade, queridos, de nós falarmos do Evangelho a eles. Então, não perca a oportunidade. A igreja, eles abriram a casa para toda a igreja. E os irmãos que puderem, façam-se presente neste dia, às 19 horas, quarta-feira, às 19h30, 19h30. Também, meus irmãos, na quinta-feira, nós teremos aqui um culto de ação de graças. Nós teremos um culto ao Senhor, agradecendo a Ele por todas as bênçãos, queridos, que Ele nos deu durante todo esse ano. Que nós venhamos nesse período, nesse momento, louvar ao Senhor. Nós teremos aqui também um café comunitário. Cada irmão pode trazer um item de café, de beber ou de comer, para que nós possamos aqui confraternizar aqui no final do culto, agradecendo a Deus pelas bênçãos. E, meus irmãos, são esses os avisos que eu quero destacar aqui para os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Nós temos um café aqui no Salão Social, e eu vou estar à porta para saudar os irmãos. Que Deus abençoe.